Sejam todos muito bem-vindos à Central das Escrituras. É sempre um prazer estar com vocês, mesmo que seja apenas em minha mente, né? Eu gosto de imaginar que eu estou falando e vocês estão aqui ao meu redor, como uma aula normal. E eu tenho que agradecer a todos que se inscreveram no canal, né? E convidá-los a continuar a se inscrevendo se você não for inscrito. Agradecer pelos gostei, pelos likes, né, pelos comentários, o apoio que vocês têm nos dado, né, e a mim em especial, por fazerem perguntas, compartilharem escrituras ou ideias, ou incentivando. Nossa, isso é muito bom, irmãos. Né? Para um professor não existe coisa melhor. Então, muito obrigado. E, por favor, continue se inscrevendo, deixando o seu like, fazendo seus comentários. Esse é o caminho, ok? 2 semanas atrás, no episódio 20, nós falamos sobre altares. E se vocês viram, nós estamos retomando o tema. E é impossível falar tudo o que tem para ser dito, né, sobre esse tema, porque ele é bem vasto e tão importante para a nossa espiritualidade, né? Quando nós paramos e meditamos sobre o significado dos altares, nós vemos quão importante eles são, tanto como realidade que nós temos hoje em nossos templos, em nossas capelas, que a mesa sacramental também é um altar, mas também como símbolos, né? Símbolos do Salvador, né, e símbolos também de sua expiação. Então, na aula número 20, o que eu falei? Que um altar era uma estrutura para oferecer sacrifícios de animais ao Senhor, simbolizando aquele grande e último sacrifício do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Né? E uma das características que o altar deveria ter é que ele deveria ser mais alto do que o terreno ao seu redor, né? É por isso que a palavra altar nos lembra a palavra alto. Não é por coincidência, elas têm a mesma origem. Mas o que eu não comentei com vocês é qual material que era construído esses altares, né? E você pode pensar, mas isso não tem muito significado, né? Porque tanto faz, né? Não, irmãos, ele tem um significado tão bonito, né? E você fica de boca aberta de ver como até nos mínimos detalhes o Senhor testifica, né, através de seus símbolos, né, sobre si mesmo, né, sobre a sua expiação, né? E o Senhor não faz isso por narcisismo, claro, né, mas para nos ajudar, né, a olharmos na direção correta, que é Ele, sempre. Né? Como eu disse na primeira aula, a importância que tem de nós sentarmos, nos acalmarmos e pensarmos sobre as Escrituras, ou pensarmos sobre os símbolos. Essa é a maneira que nós proporcionamos o Espírito do Senhor a chance de nos inspirar. Então, voltando à questão do material usado nesses altares, principalmente nos altares feitos por Adão, né, por Noé, pelos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e até Moisés, é muito importante. E eu gostaria só de fazer não uma citação, mas um comentário, é que quando o Templo de Jerusalém foi construído, esses altares individuais, vamos chamar assim, que os profetas construíam antes da lei de Moisés, eles não poderiam ser construídos dentro de um perímetro de 3 dias de viagem a partir do templo. Ou seja, você não poderia construir nenhum outro altar
em Israel, né, porque você tinha que ir ao templo fazer o seu sacrifício. E isso já deve ter tocado algum sininho na cabeça de vocês, porque Nefe diz que eles foram para o deserto e viajaram 3 dias no deserto até o seu pai construir um altar de pedras ao Senhor. Mas voltando ao material. Em Êxodo 20, no mesmo capítulo que está os 10 mandamentos, né, o Senhor coloca esses materiais, para você ver como o Senhor considerava esse assunto. Então, em Êxodo 20, 24 a 25, o Senhor diz o seguinte: um altar de pedra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer ser lembrado o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profanô-lo-ás. Então, o que o Senhor está dizendo a Moisés? E eu acredito que ele falou a mesma coisa desde Adão. Olha, os altares que vocês construírem, com exceção do templo, só pode ser de pedra ou de terra. E qual o significado disso, né? Se nós pararmos, irmãos, e pensarmos e meditarmos um pouco sobre a expiação, nós veremos que o Salvador foi até o Getsemane, que significa prensa de azeite, né, no Monte das Oliveiras, e sofreu por todos nós, de uma maneira tão angustiante e tão dolorosa que ele sangrou por todos os poros. E logo depois ele voluntariamente, né, se ofereceu em sacrifício por cada um e todos nós, não só todos nós aqui, mas por todo o universo, né? E onde ele fez isso? No Monte das Oliveiras, como eu falei, e no Calvário. E se vocês prestarem atenção nas imagens, vocês verão que ambos estão num lugar mais elevado do que o seu redor, né? E do que eles são feitos, irmãos? De terra e pedra. E isso não é coincidência. Bom, bonito eu achei esse simbolismo, porque o altar não apenas representa o sacrifício de Jesus Cristo, mas ele já aponta para o local que o Salvador iria realizar. O Getsemane e o Gólgota se tornaram altares naturais para a expiação, né? E ao vermos isso, é impossível olharmos para a mesa sacramental ou para o altar do templo durante a investidura com o mesmo olhar. É muita beleza. Na minha opinião, é muita beleza. Eu fico encantado com essas coisas. Quando o tabernáculo, e quando eu falar tabernáculo, irmãos, o mesmo se aplica ao templo de Jerusalém. Quando o tabernáculo foi construído, o Salvador falou a Moisés que o altar de sacrifícios deveria ser feito totalmente em bronze e deveriam ser colocadas varas, né, de madeira, né, várias varas grossas, né, para carregar o altar à medida em que eles iam viajando. Na minha opinião, né, isso é pura especulação, mesmo esse símbolo, mudando totalmente de terra e pedra para metal e madeira, também pode significar a vida, né, a expiação de Jesus Cristo. Porque a madeira pode ser um símbolo, né, para a cruz, e o metal, o bronze, que era muito comum na época de Moisés, poderia representar o ferro dos cravos, né, que era muito comum na época do Salvador.
Mas, novamente, como eu falei, isso é pura especulação minha. Ok? E é importante notarmos a relação que tinha o altar de sacrifícios com o tabernáculo e o altar de incenso, ou o altar que ficava diante do véu do templo, com os santos dos santos. Você tinha que passar primeiro por um para poder entrar no tabernáculo, e você deveria passar pelo outro, pelo altar de incenso, antes de entrar nos Santos dos Santos ou na sala celestial. E o que esse altar diante do véu significa? Né? Como é de incenso, nós temos mais ou menos uma ideia popular sobre ela, né? sobre o significado, não sobre ela. E seria certo, né, corresponder o altar de incenso apenas à oração? Vamos dar uma olhada nas Escrituras. E o rei Davi, no Salmo 141, no versículo 2, ele diz o seguinte: suba a minha oração perante a tua face como incenso. Então, realmente, o altar de incenso é um símbolo das nossas orações. E ele continua: e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. E é interessante nós vermos a correlação que Davi faz com o altar de incenso e o altar de sacrifício. Se um é a chave para entrarmos dentro do santuário, né, o outro é a chave para entrarmos no santuário mais íntimo, o Santos dos Santos, como eu já disse. Mas existe um significado mais histórico e mais simbólico atrás disso. Todos os dias, pela manhã e à tarde, eram oferecidos sacrifícios no templo. E só depois desses dois sacrifícios, um pela manhã e outro à tarde, depois de cada um, é que o sacerdote poderia ir no altar de holocaustos ou de sacrifício, pegar as brasas e levar até o altar de incenso. E sobre essas brasas, aspergir o incenso, né? Na verdade eram grãos, não era líquido. Toda essa cerimônia, nós não sabemos exatamente o que o sacerdote fazia, né, ao ofertar o incenso, mas com certeza não era apenas chegar lá e jogar incenso e fazer uma oração rapidinha. Existia toda uma cerimônia. Assim como o batismo significa literalmente emergir, não é emergir uma pessoa ou mergulhar uma pessoa de qualquer jeito, mas nós temos todo um ritual para batizarmos uma pessoa. Nós temos que chamá-la pelo nome, nós temos que falar certas palavras, que é a oração batismal, a nossa mão direita deve estar levantada. Existe todo um ritual. Da mesma maneira, nós não sabemos como era no templo ou no tabernáculo de Moisés, mas com certeza existia um ritual para essa ordenança, né? E o fato de a brasa ser tirada do altar de sacrifício e levada até o altar de orações, vamos chamar assim, tem um grande significado, porque é somente através da expiação de Jesus Cristo que nós temos o privilégio de orar. Se não houvesse ocorrido a expiação, o que seria de nós? Nós seríamos demônios, anjos de um demônio, como ensina o livro de Mórmon, né? Então, a oração é uma das dádivas da expiação, entre muitas outras, né? Se não houvesse expiação, não haveria oração. Era a mesma coisa que jogar um incenso, que é o símbolo da oração, em uma superfície de ouro fria.
não sairia a fumaça, né? Não teria aquele cheiro agradável e nem subiria aos céus. E também tem um outro significado, que é, primeiro, nós nos reconciliamos com o nosso Pai Celestial através de Jesus Cristo, e só depois é que nós podemos ter comunhão com Deus, né? E isso é algo que nós deveríamos parar e meditar mais profundamente, que nós não teremos tempo de fazer aqui, porque o altar diante do véu, ele só é possível graças à expiação do Salvador, como eu já disse, mas mais importante, nós começamos o caminho do convênio tendo a fé no Senhor Jesus Cristo, nos arrependendo de nosso pecado, nos tornamos limpos dos nossos pecados através das águas do batismo, e ao vivermos através do Espírito Santo, né, e através do sangue expiatório de Jesus Cristo, nós podemos ser santificados, e ao chegarmos no altar de incenso ou no altar diante do véu, nós realmente podemos ter uma comunicação com o Senhor, mesmo que seja através do véu. Mas isso é só o início. Outra correlação entre os dois altares, que é muito importante notar, é que ambos tinham chifres nas pontas dos altares. E o que significa chifre? Para nós, geralmente, chifre é algo demoníaco, né? É algo ruim. Mas na antiga Israel, o chifre era um sinal de poder, né? Então, a ordenança do sacrifício que era feita no altar dos holocaustos ou das ofertas pacíficas realmente tinha o poder, né, de cumprir o que o Senhor prometeu, que se nós viéssemos a Ele com um coração quebrantado, um espírito contrito, nossos pecados poderiam ser perdoados. E a ordenança era um símbolo, era uma necessidade requerida, não era apenas um símbolo, mas era uma necessidade que nós fizéssemos essa ordenança. Naquela época era um sacrifício, hoje é a fé, o arrependimento, o batismo e o dom do Espírito Santo. Isso concedia poder à pessoa de se tornar uma pessoa justa, ou seja, ter seus pecados perdoados. E à medida que ela se santificava, quando chegava no altar de incenso, ou no altar diante do véu, ela já estava o suficientemente santificada através do poder de Jesus Cristo, da onisciência, da onipotência de Jesus Cristo, para comungar com o Senhor, né, através da oração e depois através do véu. Nesses chifres, irmãos, era colocado um pouco do sangue dos sacrifícios, tanto no altar externo quanto no altar interno, novamente significando, olha, eu por mim mesmo não sou digno, eu não sou merecedor, mas por Jesus Cristo, né, pelo seu sangue, eu posso me dirigir ao meu Pai Celestial e ter comunhão com Ele. Em Doutrina e Convênios, nós temos uma revelação, uma seção, né, que é uma das mais importantes. E o início dela é uma promessa não para o milênio, não para o reino celestial, mas para a nossa vida mortal. E ela está muito atrelada ao que nós estamos falando até agora e principalmente, né, ou quase que exclusivamente, ao simbolismo relacionado ao altar de incenso
ou ao altar diante do véu. Essas são 93, versículo 1, e diz o seguinte: em verdade, assim diz o Senhor, acontecerá que toda alma que abandonar os seus pecados e vier a mim, ou seja, todos aqueles que tiverem fé em Jesus Cristo, que se arrependerem e vierem a Cristo através das ordenanças e de um espírito contrito e de um coração quebrantado, e invocar o meu nome, ou seja, e orar com o poder e em nome de Jesus Cristo, e obedecer a minha voz e guardar os meus mandamentos, verá minha face e saberá que eu sou. Irmãos, essa é uma promessa que é estendida a todos os membros dignos da Igreja de Jesus Cristo. Né? Não é apenas uma promessa, mas eu acredito que é um desejo que o Salvador tem, né, de falar face a face, né, como a Yara, no último vídeo, deu um exemplo da escritura do irmão de Jared. Ele falou: olha, eu quero que a fé de vocês seja tão grande, né, a santificação de vocês seja tão grande, que seja impossível para mim não me manifestar a vocês. Né? Irmãos, como eu disse, esse é um tema muito vasto, que nós podemos falar durante horas. Eu espero que vocês tenham tirado algum proveito do que nós falamos aqui hoje. Né? Novamente, muito obrigado pelo apoio que vocês têm nos dado à Central e para mim em particular. Né? E tenham todos uma ótima semana. Nos vemos quinta-feira que vem. E até lá. Grande abraço.